Agradeço a presença de todos aí. No final vou tentar deixar um espacinho para tirar dúvidas, caso elas surjam. Vamos começar a nossa leitura preparatória, né, que ela vai ser a lição número 135 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa é uma lição que está muito relacionada com o nosso tema de hoje, e o próprio Emmanuel escreveu com base numa carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses e que está muita ênfase no capítulo 5, versículo 19, que se chama Renovação Necessária. Da seguinte fala que contém lá nessa passagem: não extingais o espírito. Emmanuel faz uma pequena dissertação que é a seguinte: quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmo: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Vamos então aliviar as nossas mentes para nos prepararmos para a nossa oração, procurando sentar de maneira confortada ainda na sua cadeira, respirando fundo, apreciando esse momento e agradecer ao Mestre. Obrigado, Mestre Jesus, por mais este dia, pela oportunidade de estarmos em nosso lar ou estarmos em qualquer outro lugar, debaixo de um teto, protegidos da chuva. Obrigado, Senhor, por podermos respirar, por podermos pensar em Ti, podermos pensar nos bons momentos que já vivemos, podermos desejar melhores momentos futuros. Obrigado por tudo, Mestre, por estarmos aqui agora juntos para mais um estudo. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os lares que nos acompanham, a todos os lares que neste momento estão também se elevando espiritualmente para Te procurar, para desejar melhores momentos. Pedimos, Senhor, que as boas vibrações deste momento cheguem nos lares com dificuldades momentâneas, nos lares de corações endurecidos e fechados que ainda não se abriram para Ti, Senhor. Te agradecemos a oportunidade desse estudo, a oportunidade do trabalho, e que assim seja. Pois bem, meus irmãos, antigos espíritos diante de novos tempos. Deixa eu colocar aqui meu PowerPoint, né? Eu prometo que numa próxima palestra a tela do PowerPoint vai aparecer para vocês. Pois bem, se nós fizermos uma análise bem rápida da língua portuguesa, a gente sabe que quando colocamos o adjetivo na frente de um substantivo, antigos espíritos,
Isso muitas vezes muda completamente, né, o entendimento de certas coisas, porque não são espíritos antigos. Vamos falar sobre o espírito e o seu tempo. Quanto tempo você acha que você tem como espírito? Muita gente ainda, por causa de influências de outras religiões, acaba achando que o espírito ele é criado no momento da concepção, no momento em que ele está para nascer. Se assim fosse, Deus teria sérios problemas. Ele criaria seres diferentes sem a gente conseguir compreender por que uns nascem tão inteligentes, outros nascem em tamanha dificuldade de aprendizado. Alguns preferem lançar isso nas questões dos mistérios divinos. E os mistérios divinos são lindos, mas eles foram feitos para serem desvendados pelo homem. Porque vamos fazer uma analogia bem rápida. Você consegue amar alguém que você não conhece? A gente não se apaixona pelas pessoas que a gente conhece mais e mais? A gente leva tempo se admirando com alguém que a gente conhece, a maneira como ela fala, a maneira como ela desenrola, né, as suas ideias. E aí a gente vai se encantando cada vez mais e a gente quer conviver com aquela pessoa dia após dia. Você acha que seria diferente com Deus? Quanto mais a gente conhecer de Deus, mais a gente vai se encantar pela sua obra, pela sua inteligência em criar tudo tão perfeito, tão justo, tão belo, tão pleno de amor. E assim, a criação do Espírito, a doutrina espírita vem e nos revela que ela é uma criação perfeita, que todos os espíritos são criados de forma simples, de forma ignorante, desprovido de conhecimento, desprovido de caráter, desprovido de comportamento. Ele precisa trilhar um caminho, e esse caminho é igual para todos, até um determinado ponto, onde o espírito mais na frente tomará senhor de si mesmo. Vamos falar isso daqui a pouco. Então o espírito, a partir da sua criação, ele é criado igual como todos, sem privilégios, e ele começa a trilhar um caminho onde, então, mais na frente, ele vai, né, começar a trilhar os caminhos das consequências das suas escolhas. Essa criação idêntica para todos torna o mundo justo, né, torna a criação justa, perfeita, equilibrada, para que não tenha distinção, né, como é o caso da teoria dos anjos, que alguns foram criados perfeitos, e o outro, a teoria do capeta, né, do sete peles, do Satanás, que ele foi criado perfeito e depois como anjo, depois ele fica condenado eternamente a viver no inferno. Não faz sentido isso, né? E no meio do caminho estamos nós, né? Nem perfeito, nem imperfeito. Então essa teoria ela cai por terra com essa bela criação divina do Espírito, criado simples e desprovido de conhecimento, para que ele então comece a sua jornada como todos os outros. E aí que eu te pergunto, se você sabe que agora que você não foi criado no ato da concepção, que você foi criado muitos antes disso e você teve que trilhar um longo caminho, quanto tempo de espírito você acha que você tem? Para alguns, né, nós somos seculares. Para outros, nós somos milenares. Mas milhão é pouco. Hoje a gente brinca até que não existem mais milionários. Se você tem 1 milhão, quer dizer nada. Hoje você tem que ter 1 bilhão para você poder falar com propriedade que você é rico. Porque milionário tem uns montes aí já. Como espírito, você também tem muitos zeros à direita. Como espíritos, nós somos espíritos bilenares. Vamos fazer uma comparação muito rápida aqui, ó. Imagina o planeta Terra. Imagina que você foi criado como espírito simples e ignorante, juntamente com o planeta Terra, quando ele saiu lá da explosão de um Big Bang, sei lá, do pedaço do Sol, né? E quente ainda, fervilhando aqui pelo cosmos para se esfriar e chegar até a idade de hoje. O planeta Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Se você foi criado junto com o planeta Terra, essa é mais ou menos a tua idade espiritual.
5 bilhões de anos. Mas, como eu disse, o espírito depois de criado, e assim como é afirmado na questão 607 do Livro dos Espíritos, que o espírito vem através do instinto se aprimorando até que ele chega a um determinado momento em que ele se individualiza para começar a ter consciência, para começar a praticar e entender os processos da razão, do entendimento sobre si mesmo, sobre Deus. A partir desse momento que ele se individualiza e começa a trilhar os caminhos das próprias escolhas, esse caminho é muito curto para cá. Nós temos pouco tempo desse momento de individualização para cá. Se você pega o seu ombro até a ponta do seu dedo, imagina que aqui é a formação da Terra 5 bilhões de anos atrás, o momento de individualização do espírito, depois que ele deixa de passar para aqueles estágios ali do homem primata, para entrar no homem sapiens e começar a conviver em sociedade, nós temos aí aproximadamente 100 mil anos, que é mais ou menos esse período da unha para cá. Para trás são os bilhões de anos em que o espírito foi se desenvolvendo através do instinto para compreender e ser capaz de formar toda essa estrutura corpórea que hoje nós temos, com tanto neurônios, capacidade de memória, capacidade de articulação da língua, dos membros. Tudo isso ele precisou passar para ir adquirindo conhecimento, memorizando, interiorizando, para chegar a um determinado momento ser consciente de si mesmo e começar a trilhar os caminhos da própria consequência. E como sociedade, nós temos registros de apenas 10 mil anos para trás. Seria mais ou menos a nossa cutícula aqui no dedo, tão pequenininho que é. São nesses 10 mil últimos anos que nós estamos aprendendo a ser seres humanos. É muito pouco tempo ainda para a gente querer perfeição. É muito pouco tempo ainda de processos evolutivos no qual estamos vivendo. Então nós somos espíritos muito, mas muito antigos. Entretanto, em meio a todos esses espíritos, há espíritos que ainda se mantêm antigos e há espíritos que já se modernizaram. Há espíritos que, olhando ao seu redor, compreendendo a jornada, as consequências de seus atos, estão fazendo melhores escolhas. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Entendendo então que a partir de um determinado momento nós nos individualizamos, nos tornamos conscientes de nós mesmos, consciência da divindade, começamos a fazer as experimentações para melhores escolhas, nós entramos num outro estágio, que é aquele estágio onde nós temos uma imensa bagagem de instinto agindo sobre nós, instinto que foi muito necessário durante a nossa formação, instinto para entender quando estamos em perigo, devemos nos afastar, instinto de reprodução para perpetuar a espécie e permitir reencarnações, instinto de alimentação para que os nossos corpos se mantivessem nutridos e a gente conseguir sobreviver o máximo de tempo possível, instinto de convivência em grupo, porque sozinho a gente não consegue, fazer muita coisa. E o problema é que esses instintos necessários para manter, o organismo vivo e mover o espírito, se afastando ou impelindo em determinada direção, eles estão ativos dentro de nós. Só que, quando a gente começa a adquirir a razão, adquirir a consciência, o instinto é a primeira coisa que fala diante de uma situação. E a gente está vivendo experiências ao longo dos tempos onde o instinto vem falar mais alto, mas a gente não faz a análise. A gente deixa num processo automático
o instinto se manifestar como raiva, medo, ira, angústia e por aí vai. Até certo ponto, essa influência do instinto é completamente natural. E por isso, alguns espíritos que nós olhamos mundo afora, espíritos que estão convivendo conosco, são espíritos muito instintivos, se reagem muito rápido. E outros são espíritos que você pode perceber que são espíritos mais argumentativos, que param, observam, analisam, questionam, engolem sapo, aquietam-se, calam-se, para procurar entender o porquê daquilo, porquê daquela reação, se foi ele que iniciou aquela consequência, se aquilo vem de alguma coisa mais lá de trás, se aquilo é uma experiência nova que ele precisa entender e aprender como lidar, se aquilo é uma coisa antiga que ele já tentou no passado e não conseguiu e agora ele quer tentar uma maneira nova. Espíritos, antigos espíritos, seguem um padrão comportamental e o que acontecer, aconteceu, eu sou assim, manterei assim. Modernos espíritos, espíritos mais modernizados, não são espíritos novos criados agora de forma diferente. São espíritos que estão fazendo upgrade. Assim como a gente vai no nosso celular e baixa um aplicativo e de repente recebe uma notificação, olha, você precisa atualizar esse aplicativo aí, por algum problema, falha de segurança, não vai funcionar mais. Tem alguns espíritos fazendo atualização do seu padrão comportamental, do seu estilo de vida, que não estão deixando mais o instinto tomar em conta de si. Eles estão usando a consciência para fazerem melhores escolhas, escolhas mais corretas, escolhas mais inteligentes. É muito normal compreender algumas pessoas, alguns espíritos agindo instintivamente, porque das experiências que nós tivemos ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a primeira coisa que nós como espíritos tivemos foi memória. Memória muscular, memória instintiva, memória olfativa, memória degustativa, não sei se esse seria o termo correto, é memória, para que pudéssemos lembrar do que olhamos, do que sentimos pelo olfato, pelo paladar, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se eu devo prosseguir, se eu devo interromper. Infelizmente, por causa desse processo de memorização, nós muitas das vezes acabamos fazendo associações equivocadas ou utilizamos de associações para continuarmos em determinados equívocos. Vou exemplificar. É completamente natural, durante o nosso processo evolutivo, começarmos pelo instinto a termos medo, porque é um dos primeiros instintos de sobrevivência que o espírito vai adquirir ao longo do tempo. Medo de andar, porque vamos ter medo de cair. Medo de nos lançarmos em água, porque não saberemos nadar, morreremos afogados. Medo de enfrentar um animal maior do que nós. Medo de se aproximar de algo novo, de algo estranho. Então esses medos, ao longo da evolução, vão ficando conosco. Só que chega um determinado momento em que já no estágio humano, esses medos ainda se manifestam. Quem tem facilidade de se relacionar com outras pessoas? Poucos. Esses são chamados de que, nossa, como fulano é povão. Não, são uma pessoa que venceu esse medo de se aproximar do outro. Muitas das vezes esse medo fica dentro de nós por causa de longas memórias do nosso processo criativo, dos nossos pais, que, por exemplo, uma simples frase por questões de segurança, de sobrevivência. Não fale com estranhos. E aí a gente cresce, já senhores de si, você se livra desse medo, de ter medo de falar com estranhos. Muitas vezes a gente manifesta sem perceber, a gente olha um estranho, deixa ele quieto lá, se ele vier falar comigo, falou. Se eu não falar, não falou. Tô bem aqui, ele tá bem ali,
e etc. Mas você já viu como tem pessoas que sentam ao nosso lado e puxam conversa sem conhecer a gente? Essas são pessoas que venceram esse medo de falar com estranhos. E isso é muito importante, porque se eu tenho medo de falar com estranhos, se eu tenho medo de falar com uma nova pessoa, eu posso ter novamente o medo de me relacionar, o medo de descobrir e o medo, consequentemente, de ser magoado, de ser ferido. E se eu vou ter esses medos, como é que eu vou conseguir amar alguém? Eu vou procurar o meu método seguro. Eu vou procurar as pessoas que são mais ou menos dentro do padrão, que eu gosto de encontrar, que é mais fácil para eu lidar. E aí eu fico repetindo aqueles velhos comportamentos do passado e não me lanço às mudanças que o mundo está pedindo. Muitas das vezes o medo me lança uma expectativa de frustração, porque eu acho que não sou capaz, porque eu tentei no passado e não consegui, só que as nossas tentativas são baseadas em métodos que temos conhecimento. Se eu tentei de um jeito e não consegui, a primeira coisa que eu devo fazer é analisar o meu método. Eu devo tentar de uma maneira diferente, só que infelizmente a gente olha para uma mesma experiência e em vez de pensar num método diferente, a gente olha para a mesma experiência com o mesmo método que a gente tentou no passado e deu errado. E por que ela deu errado no passado? Ou não era o momento correto, ou não era com a pessoa com que aquele método funcionava, são inúmeras variáveis. Mas a gente olha e já dá como concluído, não vai funcionar, porque eu faço desse jeito. Mas quem disse que o jeito que você faz, o método que você faz, é o método correto, o método que vai funcionar? E aí a gente se fecha. Esse é o padrão comportamental de antigos espíritos. Espíritos fechados à mudança. Espíritos com medo de se relacionar, espíritos com medo de amar, espíritos que não crescem. E o livro dos Espíritos fala muito disso, de espíritos que não fazem nem o bem e nem o mal. Espíritos que ficam em cima do muro, né? Do outro lado, dentro desse nosso processo evolutivo, também vamos encontrar aquelas questões que a pessoa um dia venceu e acaba gerando associação na memória e que lá na frente acaba também trazendo algum problema. Por exemplo, quando ela descobre que comer dá prazer, quando ela descobre que se reproduzir dá prazer, chega um determinado momento em que ela, tendo a necessidade de sentir novamente aquele prazer, ela então faz uso daquele recurso. Come demasiadamente, come para suprir uma infelicidade, tenta se relacionar sexualmente com várias pessoas ou um comportamento sexual muito perigoso, muito arriscado, sem compromisso, porque o que ela quer é prazer para suprir um déficit interno que ela tem, algum problema interno que ela tem, e aquela associação de prazer que essa pessoa tem é que ela utiliza para poder suprir essas necessidades, para tentar fechar essas lacunas. E isso vem das questões do instinto que lá atrás o espírito acabou descobrindo. E toda essa influência do instinto sobre as nossas tomadas de decisão é que vão fazer com que muitos ainda aprendam por tentativa e erro. E muitos nesse processo de tentativa e erro levarão séculos errando, sofrendo, porque não fazem o que os espíritos mais adiantados já descobriram a maneira correta de fazer. Parar, olhar, analisar, tentar de uma maneira diferente, novamente observar as consequências. Então, para a gente ter uma ideia de como que está o mundo hoje por causa desse padrão comportamental de antigos espíritos que ainda insistem na tentativa e erro, que ainda se deixam serem muito influenciados pelos instintos animalescos, a gente vai encontrar muito comportamento do tipo, por exemplo, no meio espírita, que já conhece o processo de reencarnação, mas ainda fala: só reencarno homem, só reencarno mulher, só vou reencarnar homem, só vou reencarnar mulher.
quando a gente sabe que espírito não tem sexo. O espírito transita entre corpos masculinos e corpos femininos para que em cada um ele desenvolva virtudes que somente naquele padrão ele pode desenvolver. Como, por exemplo, uma encarnação feminina é muito mais fácil o espírito desenvolver um amor incondicional, tal qual uma mãe tem por um filho, do que uma encarnação masculina. Desenvolver a sensibilidade que a mulher tem, desenvolver, né, a paciência que muitas vezes o homem não tem. Da mesma forma, na reencarnação masculina, acaba desenvolvendo algumas virtudes que pelo lado feminino não é possível ter. Alguns outros comportamentos que a gente encontra de antigos espíritos, deixando ser muito influenciado pelos instintos. Lugar de mulher é em casa com os filhos, porque assim está escrito na Bíblia. A própria Bíblia necessita que os espíritos olhem e reinterpretem o que está escrito lá, que não seja levado ao pé da letra, ao olho por olho, dente por dente. E muitos já estão conseguindo fazer isso, indo além daquelas palavras. Alguns espíritos ainda pensam que homossexualidade não é coisa natural, que é uma aberração da natureza. Outros ainda acham, espíritos mais antigos, que dinheiro é coisa do diabo, que dinheiro não traz felicidade, que riqueza não traz felicidade. E o problema não é o dinheiro, mas o comportamento que o espírito tem diante do dinheiro. Assim como a internet. Qual o comportamento que você, espírito, está utilizando com a internet, com a televisão? O problema não é o meio, mas a origem. Porque tudo que está à nossa volta tem como causa o espírito, a inteligência do espírito, as emoções do espírito. O que ele deseja atingir, ele encontra um meio de fazer isso. O espírito, na ânsia de querer se comunicar mais e mais, inventou a televisão, inventou o rádio, inventou a internet. Porque o espírito tem a comunicação mental. Só que ela é muito bem utilizada lá no mundo espiritual. Aqui a gente necessita de outros instrumentos. E a internet é o mais próximo que nós temos de comunicação em larga escala, de comunicações longínquas. Aprofundando um pouco mais nos espíritos, nos antigos espíritos, do meio espírita, que ainda pensam de maneira antiga, que caridade é dar sopão, que caridade é você tirar as coisas velhas da sua casa e doar quando você não quer mais. E esse momento que estamos vivendo é um momento incrível, um momento de transformação obrigatória, principalmente para os espíritos de comportamento antigo. Por exemplo, vamos pegar aqui as casas espíritas, pois creio que estou falando mais para espíritas do que para não espíritas. Quantas casas espíritas foram resistentes à tecnologia, ou até mesmo, perdoe a palavra, preguiçosas, ou de trabalhadores que aversão à tecnologia, ou tá bom assim, eu não preciso aprender isso, e etc. Quantas casas ficaram vazias nesse momento de pandemia e se viram obrigadas a usar os meios tecnológicos para chegar aos seus visitantes, quando poderiam, desde muito tempo, chegar a milhares de pessoas. Kardec sempre disse, a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. Por que é então que as casas espíritas ficavam fechadas apenas em alguns dias, quando nós temos qualquer dia da semana para transmitir online para o mundo inteiro? Aqueles trabalhadores que só iam às casas espíritas para aplicar passe. Sem casa espírita, como é que esses trabalhadores estão fazendo? Estão tendo também que se transformarem, que se reinventarem, aprenderem a aplicar passe à distância, para usarem mais
da vibração espiritual, os animais do padrão mental, para irem aonde quiserem através da energia. Aqueles médiums que só iam à casa espírita nos dias de reunião mediúnica. Então este está sendo um momento incrível para casas espíritas, para trabalhadores, porque é um momento de transformação de antigos comportamentos para novos comportamentos. Alguns ainda, padrão antigo comportamental, ainda pensam aqui se faz, aqui se paga. Quando a doutrina espírita fala claramente de processo reeducatório, de transformação da alma. Tão difícil compreender que esse foi o propósito do Cristo, uma transformação de antigo comportamento para novos comportamentos. Às vezes eu tenho dúvidas se Jesus realmente passou numa época tão distante, tão diferente da nossa. Uma sociedade fechada na época do Cristo, em seus dogmas, em suas crenças, com pessoas com seus comportamentos exclusivistas, fechados, para um lado os fariseus, para outro os gentios, aqueles que não comungavam das crenças judaicas. Jesus, a primeira coisa que faz é levar a mensagem para todos. Depois ele vai e começa a falar de transformação da forma como se olhavam as passagens, as escrituras, para uma reinterpretação. E várias vezes ele foi questionado e várias vezes ele exemplificou como compreendê-las. Então, a doutrina espírita está aí e muita gente ainda olha para ela e tenta pregá-la à maneira antiga, como os fariseus faziam, como os antigos testamentos fazia do olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, fez assim, a consequência é assim. E a gente precisa renovar esses comportamentos, a gente precisa renovar esses sentimentos. Por exemplo, uma das grandes demonstrações de que esse processo de transformação está acontecendo há muito tempo e que nós espíritos fomos convidados a participar dele e alguns se alinharam e outros não, é a passagem de bodas que Jesus citou, onde um grande rei ia fazer uma festa para o seu filho e ele chama vários convidados de alta classe e esses convidados não foram. Ele então pede que o seu mensageiro chame uma segunda classe de convidados, uma classe mais baixa. E esses convidados também não foram. Ele então ordena que a terceira classe de convidados seja qualquer um que esteja a fim de vir. Convide a todos na rua. E muitos foram. Só que dos muitos que foram, nem todos estavam aptos, pois em um determinado momento o rei olha e questiona: como foi que você entrou aqui? Você não tem a túnica nupcial? Essa passagem ela trata das questões do preparo do espírito para adentrar ao novo mundo, da forma como ele será reconhecido. Mas, se a gente traz para as épocas atuais, nos momentos de transformação, quem foram os primeiros espíritos que reencarnaram aqui? Foram os grandes espíritos de outros planetas, como nós já conhecemos a história dos exilados de Capela. Quem é a segunda classe de espíritos que reencarna aqui? São aqueles espíritos no processo evolutivo. E a terceira classe de espíritos somos nós, os mais atrasadinhos, que estão chegando agora, correndo na última hora, porque as portas estão se fechando. Né? A gente estava passeando lá no mundo espiritual e alguém falou: ó, última chamada para o vagão da reencarnação do mundo da regeneração. A gente se lançou dentro: rapaz, deixa eu reencarnar de qualquer jeito, né? Aí, porque eu estou precisando continuar, não quero voltar para o outro planetinho de provas e expiações ou até pior. Né? E aí que, se você olhar para o mundo, o processo de retirada dos espíritos também já começou. Há quantos anos nós vamos tendo os grandes cataclismos, grandes desencarnes coletivos? A questão é que nós não sabemos. Esses espíritos que estão sendo retirados, quem são? Se são os que vieram, cumpriram a missão e estão voltando para novamente reencarnar, se são os que não conseguiram cumprir, isso a gente vai saber quando a gente chegar lá no mundo espiritual, cada um vai saber do seu. Mas é que o convite foi feito, quem está aqui está num processo missionário, todos nós, cada um com a sua missão,
Aí é como a mensagem, né, fala ali na última página, você tem feito o seu questionamento ou você tem simplesmente deixado o instinto tomar conta da sua vida e você vai seguindo dia após dia os seus passos da mesma maneira, não se dando conta que no dia seguinte pode vir o seu bilhete, você desencarnar e, meu Deus, eu não esperava, achava que ia ter um pouco mais de tempo. Covid e várias outras, né, questões que já passaram levaram várias pessoas sem elas estarem esperando. Vale lembrar também, por exemplo, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando Ismael carece de auxílio de espíritos para ajudarem na transformação do Brasil, que carecia de uma transformação política, que carecia de uma transformação de pensamentos, porque a gente vinha de guerras entre portugueses e franceses, conflito geral no Brasil. O que é que Jesus fala para ele? Ismael, meu coração dói com o clamado de espíritos sofredores nas regiões umbralinas que anseiam por uma segunda chance. Vá lá, leve o estandarte da esperança e clame por esses espíritos para eles se lançarem com você nessa transformação. Quem é que então vem reencarnar no Brasil? Espíritos iluminados, perfeitos, evoluídos? Não. Espíritos umbralinos, porém comprometidos com a mudança. Mas para fazer uma mudança, você tem que mudar a si mesmo. Na época do Cristo, os profetas gritavam: arrependei-vos, arrependei-vos, irmãos, porque é chegado o Messias. Eles anunciavam: está chegando o grande momento de você fazer uma grande transformação na tua alma para que você consiga seguir adiante, junto da nova luz que há de iluminar esse mundo, que era a maravilhosa luz do Cristo. E alguns foram incrédulos. Paulo não acreditou, perseguiu aqueles que acreditavam nas ideias transformadoras do Cristo. Essas ideias que transformavam o ser, a não se comportarem mais como as escrituras antigas sim diziam, olho por olho, dente por dente, a passarem a amar os inimigos. Tal ideia corroía as crenças de Paulo e ele perseguia os cristãos e matava. E Paulo se transforma no maior discípulo a divulgar o Espiritismo. Um homem que era cego para as verdades do mundo, quando ele realmente fica cego dos olhos, é que ele passa a enxergar a verdade. Ironicamente, do outro lado, a gente tem um crente que seguiu o mestre e que o negou. Pedro. Pedro estava com Jesus. Mestre, para onde você for, eu vou. Na última ceia, Jesus anunciando: vai me acontecer um negócio ruim aí, pessoal. Mestre, eu tô contigo. Ah, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Não, mestre, tô contigo. E assim foi. Então, quantos de nós estamos proclamando a doutrina espírita, mas diante do desafio, diante do sacrifício, que carece da transformação do ser, a gente deixa o instinto falar mais alto e foge ao trabalho da caridade, o trabalho sincero. Porque muita gente, ao fazer a caridade, tem um sentimento de prazer que é porque se sente às vezes poderoso. Nossa, como é gostoso essa posição de dar, de aparecer, de ser convocado, de ser lembrado, de ser citado. Então eu farei mais caridade para ter mais disso, para que mais pessoas vejam, para que mais vezes eu seja citado. Porque quanto mais eu dou, mais eu me sinto melhor. E é preciso tomar muito cuidado, porque a verdadeira caridade é uma caridade que parte de dentro da alma, pelo desejo de acolher o irmão sofredor, pelo desejo de salvar uma vida, pelo desejo de ver o outro entendendo a mensagem e transformando a sua própria vida. Você se sentindo útil.
A caridade tem a material, tem a caridade essencial, que é abstrata, mas é preciso perceber que ao praticar a caridade, o que é que está nos movendo? Um instinto de necessidade de prazer, um desejo imenso da alma de fazer pelo outro o que já fizeram por nós ou que gostaríamos que fizessem por nós. E é muito importante começar a perceber isso, porque antigos espíritos estão aí replicando os erros da mesma maneira por muito tempo, e quando a mensagem já lhe disse, leva muito tempo e gasta muitos recursos para esses espíritos se transformarem. E Kardec, a Gênese, no último capítulo, é chegado os tempos e a geração nova, ele começa a dar os recados para nós espíritos relutantes, nós espíritos indisciplinados, nós espíritos desobedientes. Ele fala o que muita gente está aí até hoje esperando. Muita gente está esperando Jesus voltar, achando que o céu vai se abrir, vai se rasgar e vai ter um fenômeno incrível. Muita gente está esperando o Apocalipse, os 4 cavaleiros. E aí os espíritos vão lá e dizem para Kardec que nada disso vai acontecer. Que muita gente vai ficar frustrada por não ver isso acontecer. Que a transformação vai ser sutil. Bezerra de Menezes, no Congresso Espírita de 2007, anunciava que naquele momento o planeta já estava como regeneração. E ninguém percebeu. Agora o processo está se acelerando. E as pessoas estão ficando preocupadas. Ai meu Deus, a data limite, data limite. Data limite do quê? Data limite para você morrer? Para você desencarnar? Data limite para acontecer uma grande manifestação? Para vir um disco voador descer extraterrestre na Terra? Data limite para você se transformar, meu irmão. Para você ter novos comportamentos, para você ter novos olhares. Principalmente sobre os irmãos sofredores que estão na cadeia, nos hospitais, que batem as nossas portas na casa espírita, com problemas psicológicos, problemas emocionais. Um novo olhar, um novo sentimento sobre aqueles que insistem no erro, porque cada um de nós insiste no erro de alguma maneira, outros de forma mais exponencial. E aí que Kardec vem e fala, né, que essa transformação vai ser sutil e que uma geração vai começar a substituir a outra, porque a Terra está destinada a ser um planeta de habitação de espíritos superiores. Só que o planeta só se torna evoluído se os espíritos que o habitam o transformarem em um planeta superior. Não vai ser retirado os espíritos daqui para que se colocarem somente espíritos bons e evoluídos. Não. Os espíritos resistentes, relutantes, que não querem seguir no fluxo, seguir na onda da transformação, saem, vão fazer estágio em planetas de mesmo grau que eles ou inferiores para acelerarem a sua transformação, porque tal como no Livro dos Espíritos, a dor é o instrumento utilizado por Deus para acelerar o espírito na senda do progresso, e a lei do progresso ela é irrevogável, todo mundo tem que seguir a lei do progresso, e a lei do progresso está se manifestando no planeta. Ele faz o estágio, quando ele se modifica, ele volta. Ou aqueles que já saíram antes, alguns antigos espíritos que lá atrás se deram conta que eles tinham melhores escolhas para fazer, que eles podiam fazer melhores escolhas, eles fizeram melhores escolhas, também foram retirados. Olha, quando o planeta evoluir ao seu nível, você volta para cá e continua sua missão ajudando os outros que ainda ficaram para trás. É lindo a dinâmica pedagógica, andragógica de Deus, da forma como ele educa nós espíritos ainda tão infantis, tão adolescentes. E esse processo de transição, de retirada de antigos espíritos ou de transformação de antigos espíritos está na nossa cara assim explícito nos últimos 30 anos
que lá 150 anos ou mais, Kardec, junto com os espíritos, já havia anunciado que novas gerações chegariam de espíritos evoluídos, superiores, não, mas de espíritos transformados, comprometidos, espíritos corajosos a se lançarem na transformação. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns nomes. Você pensa se você conhece eles ou não. Se você não conhece, você tem que conhecer. Porque é bem provável que seu filho, seu sobrinho conheça. Greta Thunberg. Essa pequena jovem que está falando aos políticos, aos líderes, sobre a transformação do meio ambiente, cobrando eles por novos padrões comportamentais. Malala, essa grande líder, essa jovem líder indiana, cobrando por direitos iguais para a educação da mulher, que ainda espíritos antigos de muitos continentes, de muitos países, ainda tratam a mulher de forma inferior, tal como na época de Jesus, aqueles espíritos daquela época tratavam as mulheres. E Jesus, socialista, revolucionário, vem e faz coisas sutis que poucos percebem. Muitos ficam presos nas palavras proféticas, nos fenômenos e esquecem que o primeiro perdão que Jesus aplica, perdão dos pecados, ele aplica para uma mulher adúltera. A primeira aparição após a reencarnação, perdão, após a ressurreição, né, ele faz para uma mulher. A que estava diante dele no momento do seu suplício, a sua mãe e mais uma companheira de jornada, mulheres, numa época em que o machismo era predominante. Ele vai e faz uma revolução feminista, de igualdade de acesso ao conteúdo espiritualista, de igualdade de tratamento sutil. Emma Gonzalez, líder de um movimento contra o acesso indiscriminado a armas. Jake Andraka, um jovem de 15 anos que inventa um teste que detecta câncer no pâncreas. Amika George, uma jovem que lidera um movimento para remédios de graça para meninas que não podem pagar. Cada um desses nomes que eu citei não tem mais do que 25 anos. Eles são considerados geração Z, uma geração de 1997 para cá, uma geração que não aceita mais os padrões comportamentais que nossos pais absorveram de nossos avós, que absorveram de nossos bisavós, onde o instinto e o padrão da sociedade, o padrão das influências era repercutido. São jovens que, espíritos desencarnados, observando que nada acontecia de diferente nesse mundo, tiveram a coragem de reencarnar mediante aos desafios do momento, desafios que eles sabiam que iam passar, tiveram a coragem de reencarnar e se lançarem a transformarem o pensamento dos que ainda estão querendo pensar como antigamente. Jovens que muitas das vezes estão sendo massacrados por liderarem esses pensamentos de defesa dos negros, de defesa dos homossexuais, de defesa das mulheres, de defesa dos que estão presos, esses que estão sendo tratados de forma desumana. A questão é, nenhum desses jovens citados lidera um partido político, nenhum desses jovens lidera uma cor, lidera uma bandeira, lidera uma sigla. E aí fica a grande questão para a gente começar o encerramento. Onde é a questão dos jovens das casas espíritas? Quando questionado por que o movimento espírita não se sucedeu na França, na época de Kardec, os espíritos respondem que foi pela falta da juventude. A nossa juventude espírita, infelizmente, está muito politizada por influências de seus pais que possuem comportamentos vindo de seus avós, comportamentos politizados. Eu não entrarei em questão desse detalhe.
mas que esses jovens que eu citei são referências para os nossos jovens espíritas, de unirem pessoas em prol de uma causa humana, uma causa que, independente da sua cor, raça, sexo, religião, do seu partido político, todos devem se unir para transformar o mundo, porque estamos diante de novos tempos. Esse isolamento social que vivemos é a grande oportunidade de refletirmos, de analisarmos, onde todos estão tendo que se transformar de alguma maneira, na forma como trabalha, na forma como acessa as coisas, na forma como sairemos dessa pandemia com novas escolhas, novas atitudes. E quanto aos nossos jovens, que correspondem a essa chamada geração Z, que já são 30% da população do planeta, que vai ser a geração dominante, nós, espíritos antigos, que não fizemos a evolução capaz de educá-los para um mundo melhor, que muitas vezes queremos impor sobre eles, que eles continuem seguindo os mesmos padrões comportamentais nossos, estamos entrando em conflito com eles, porque eles têm ideias revolucionárias, nós devemos olhar para essas ideias e usar dos erros que cometemos no passado e auxiliá-los a não cometerem os mesmos erros, para que eles façam uma alavancagem, que é a palavra do momento, uma aceleração, que é a palavra do momento, para que eles atinjam os objetivos cujos quais eles estão comprometidos, sem ter que passarem pelos mesmos erros. Nós talvez não estejamos num nível capaz de dizer siga esse caminho, mas podemos dizer sim, não siga por esse caminho que eu segui, porque você vai ter essas consequências que eu enfrentei. Então, a geração Z está aí, são espíritos tão bilenares quanto nós, só que fizeram as escolhas de transformação antes de nós, que aderiram a novos comportamentos antes de nós. Espíritos relutantes e resistentes que ainda somos ao processo da mudança, ao processo da transformação, ao processo da lei de progresso que está se manifestando no mundo nesse momento de transição planetária, de troca de espíritos reencarnados, mais comprometidos uns para com os outros do que somente para consigo mesmo. Então, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos. Essa foi a grande mensagem de antigos espíritos diante de novos tempos, diante dessa nova geração que aí está, que nós possamos olhar para essa geração e auxiliá-los nesse caminho, que possamos tirar deles todas as influências instintivas e influências que segmentam, influências que apartam, influências que polarizam, para auxiliá-los em tudo aquilo que une e eleva. Façamos então a nossa oração final, procurando mais uma vez relaxar, respirar profundamente, fechando os olhos, elevando os nossos pensamentos, imaginando a figura do Cristo ou qualquer outra figura que te traga paz. E agradecendo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de levar essa mensagem aos corações amigos, aos corações desconhecidos. Obrigado, Senhor, por nos reunirmos nesse momento, nessa vibração que clama pelo teu auxílio, nesse momento em que o mundo vive tanto sofrimento, tantas almas desesperadas. É por elas, Senhor, que pedimos. Acalenta esses corações, acolhe essas almas sofredoras, auxilia o Senhor a entender que a vida continua, que em todas as religiões o Espírito sobrevive sobre a morte do corpo, que o reencontro se dará mais cedo ou mais tarde. Quanto a nós, Senhor, abençoados por Ti, pelo entendimento, possamos, Senhor, compartilhar com os irmãos, mais do que a palavra, mas que possamos compartilhar com eles a experiência da fé, possamos distribuir a eles o amor que Tu concede e que nós, Senhor, conseguimos abrir o nosso coração para absorver, possamos auxiliá-los também, abrir a alma
para receber esse amor sobre nós que está a todo momento, que nunca desampara. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de ser o mensageiro. Obrigado a todos, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz.